Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. É graça de Deus a celebração do domingo, dia do Senhor, tomando consciência da grandeza e da beleza do dom da vida que está em mim, que está em você, que está em cada pessoa. É graça de Deus aqui estarmos na casa de clemência e bondade, santuário basílica da Mãe da Piedade, nos congregando ao proclamar a palavra de Deus e ao celebrar a Eucaristia Santíssima, fortalecendo-nos como família, família de Deus, família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. É graça aqui estarmos juntos neste tempo de enormes desafios e de privações, sobretudo em razão do isolamento social. É graça de Deus estarmos aqui, trazendo o seu coração, a sua vida, a sua família. E nós o fazemos com muita reverência e muito carinho. Padre Wellington Santos, que é o reitor do nosso santuário, Nossa Senhora da Piedade, alegria dos nossos colaboradores e também aqui as nossas irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, as evangelistas da Piedade, que aqui estão aqui como servidoras no Recanto Monsenhor Domingos, aqui bem próximo, e aqui no santuário. Aliás, a riqueza maior das queridíssimas irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, as evangelistas da Piedade, está exatamente aqui dentro dessa casa. Casa de clemência e bondade. Porque foi exatamente por essa inspiração que Monsenhor Domingos, evangelista Pinheiro, o fundador da congregação, chamado pelo cardeal Mota, de quem ele foi auxiliar, como Domingos Evangelista Pinheiro, o evangelista da Piedade. E as irmãs, então, são suas filhas, são as evangelistas da Piedade. É a alegria da presença delas. Quero, neste dia, registrar um registro do nosso coração. O nosso coração fica muito apertado quando estamos desafiados profundamente pelo isolamento social, pelos cuidados que ainda nos são exigidos para vencermos a pandemia do coronavírus, não nos congregarmos neste caminho do tempo pascal, especialmente neste domingo, dia do Bom Pastor, nas nossas comunidades de fé aqui. Ao contemplar a beleza deste lugar, sentimos falta de você, peregrinos e peregrinas, que aqui vêm aos milhares e que voltarão muito em breve com a graça de Deus. O coração aperta. Sentimos, é verdade, saudade uns dos outros, porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos da palavra, precisamos da presença, precisamos do abraço, precisamos da mão dada, precisamos da ajuda, precisamos da acolhida. Porém, com o coração apertado, brota lá de dentro uma esperança bonita. Nós temos tido a oportunidade, com o trabalho bonito de nossos padres nas paróquias, nos serviços, através das redes sociais, de fortalecer a casa de cada um como lugar da experiência da fé. E nós não podemos perder. Será certamente um ganho importante. A sua casa, a casa de cada um de nós, como aqui a casa de clemência e bondade, lugar do encontro, do cuidado, da valorização e da oração. E aí, irmãos e irmãs, quando nós estivermos no tempo novo, que precisa de fato ser um tempo novo para todos nós, com muitas novas aprendizagens, seremos uma igreja mais missionária, porque fortalecida na casa, na sua casa, portanto, no seu coração,
uma igreja também fortalecida em missão. Deus nos ajude nesta compreensão. E a nossa saudade fecunde esta nossa fortaleza e esta nossa sabedoria. Uma igreja, como nós na igreja em todo o Brasil estamos trabalhando para fazer da igreja casa da palavra, casa do pão, casa da missão e casa da caridade. Chamados a olhar o mundo, sobretudo os pobres e sofredores, e a nos debruçar sobre eles, como estamos neste caminho bonito da solidariedade em rede. Hoje celebramos a festa do Bom Pastor. Imediatamente a gente se pergunta, quem é o Bom Pastor? Muitos apontam, por exemplo, para mim. Mas eu aponto para você. Mas antes de apontar para mim e apontar para você, nós temos a palavra santa de Deus na voz de Pedro, nos Atos dos Apóstolos e na sua primeira carta, dizendo quem é o bom pastor. O bom pastor é Cristo. Aquele que com suas chagas recorda Pedro na sua carta primeira, cura-nos. Aquele que injuriado não revida. Aquele que de fato é o Senhor da vida e que se oferece no alto da cruz para nos salvar. E chama-nos, Pedro, quando se dirige nos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, chama-nos a compreender que há um único bom pastor, que é Cristo. E o nosso pastoreio nasce dentro de nós a partir da contemplação amorosa deste mistério. O pastoreio de um padre, de um bispo, de uma religiosa, de um evangelizador, de um ministro, de um pai, de uma mãe, de cada um de nós, é iluminação, sustento e sabedoria nascida do mistério grande do amor de Deus. Por isso, quando Pedro chama toda a multidão a contemplar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, produz nos seus corações uma compulsão. Isto é, os seus corações ficam tocados. Por isso eles perguntam, o que devemos fazer? O pastoreio de Cristo é, portanto, a nossa referência. E o pastoreio de Cristo é completo, porque não nos oferece apenas uma coisa, outra coisa, qualquer coisa, mais uma coisa, oferece-nos a sua vida. Por isso ele é um modelo. E nós nos tornamos pastores no ministério episcopal, no serviço sacerdotal, na vida consagrada, no exercício de pai, de mãe, como cidadãos e cidadãs, na medida em que nós nos deixamos iluminar por este modelo inigualável, único, e nos tocamos o coração, como estes, que ao ouvirem Pedro dizendo do mistério grande do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, se tocaram. Por isso hoje, quando a igreja celebra o domingo do Bom Pastor, amado e amada de Deus, primeiro, lembra-nos e convida-nos a viver dia a dia, voltando o nosso olhar, fixando o nosso olhar no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, na oferta, compreendendo que esta é a medida única do pastoreio, oferecer-se. Uma medida que nenhum de nós poderá atingir. Somos, no entanto, chamados a nos abrir e a nos deixar tocar pela graça de Deus, para que cada um se torne pastor e pastora. Cada um de nós exerça o seu pastoreio. E aqui há uma coisa muito interessante e simples. O pastoreio é cuidado. Todo cuidado é pastoreio. A mãe que troca as fraldas do seu filho ou da sua filha, do seu neném,
está pastoreando. A mãe que cozinha a comida da sua casa está pastoreando. O professor que se assenta na cátedra da universidade e ensina com amor e compaixão, debruçando sobre aqueles que conduz, está pastoreando. Esta jovem bonita que canta com uma voz tão bonita que, ao cantar, está pastoreando. Estou pastoreando quando aqui, na mesa da palavra, proclamo esta palavra santa de Deus. Pastorear é cuidar. Todo cuidado é pastoreio. E esse pastoreio que é cuidado tem em Cristo o modelo único. Assim, olhando a vida, olhando o nosso caminho, olhando o nosso mundo, somos chamados hoje a reavivar em nós, tocados no fundo do coração pelo pastoreio de Cristo, somos chamados a compreender. Tudo o que fizermos devemos fazer com muito amor e bem. Para que assim, cuidando do que é nossa responsabilidade, do que é nossa tarefa em missão, do que é nossa tarefa profissional, do que é nossa tarefa para com cada pessoa, o nosso cuidado produza vida. Por isso Ele mesmo, Cristo, nos diz, neste conhecidíssimo capítulo 10 do Evangelho de São João, o capítulo sobre o bom pastor, Ele nos diz: eu sou a porta. A gente sabe muito bem para que serve a porta, para entrar e para sair. E como é importante quando a porta se abre da casa da gente e a gente entra. Como é importante a abertura da porta do coração para acolher, sem preconceitos, perdoando, dando o abraço, como o Pai misericordioso faz com o seu filho, que mesmo abandonando, retorna e por ele é acolhido. Quando o Senhor, então, ao dizer que é o bom pastor, explicita que Ele é a porta, é para dizer, não existe nenhum outro modelo, Ele é o único modelo, pleno. E se contemplado com amor, na prece, na oração, no silêncio, e no deixar-se tocar por seu modelo, faz produzir em nós a sabedoria, a competência e o gosto de cuidar, fazendo bem aquilo que nos compete para produzir vida. Amados e amadas de Deus, somos todos chamados a participar do pastoreio modelar de Cristo, que está conosco, para nos dar retaguarda, para ser a nossa referência, para produzir em nós uma luz cujo olhar nos faça compreender a dor do outro, o sofrimento dos pobres. Ele é o nosso modelo que, contemplado, amado profundamente, como é o centro da nossa experiência de fé, até sem que percebamos, para além daquilo que a nossa inteligência dá conta, produz no nosso coração uma sabedoria que nos faz encontrar soluções para problemas, perseverança para nunca desistir, alegria de servir e, sobretudo, um olhar amoroso para com cada pessoa, até mesmo para com os nossos adversários, até mesmo para com aqueles que estão na contramão do bem e da justiça. Compreendemos, portanto, que o pastoreio de Cristo se revela em nós, e é essa nossa tarefa missionária no mundo sofrido, no mundo de feridas expostas. A nossa tarefa é cuidar, para produzir no coração de todos essa convicção, inclusive cuidando para desconcertar aqueles que se colocam na contramão da vida, do bem e do amor. Este é o nosso pastoreio, o pastoreio de Cristo. Se
cada cristão compreender que é participante do pastoreio de Cristo e que Ele é o modelo único, contemplando-o para produzir no próprio coração a força do amor, nós seremos cuidadores da casa comum adequadamente, cuidadores do dom de nossa vida, mudando hábitos, encontrando novos caminhos, nos disciplinando inclusive, para não desgastarmos aquilo que nos é dado como dom, e teremos força e alegria de fazer aquilo que Deus nos dá como dom para fazer e fazer bem para o bem dos outros. Porém, há algo muito importante: não podemos dar por descontado, andar por descontada a exigência de a gente voltar a contemplar a Ele, Cristo, como bom pastor. Quando nós damos por descontado esse mistério e não nos deixamos tocar no fundo do coração, nós nos tornamos superficiais, indiferentes, o grande risco deste tempo. Perdemos a sensibilidade, falta-nos sabedoria, não temos disposição, não temos criatividade, não temos força e coragem para fazer. Não podemos dar por descontada a experiência de ouvir de novo essa palavra santa de Deus, como aqueles congregados ao redor de Pedro ouviram, e não podemos deixar de dar por descontado, de modo que não nos toque o fundo do coração, produzindo em nós a alegria, a sabedoria, a força e a disposição de sermos participantes do pastoreio de Cristo, cuidando da vida como dom, em todas as suas etapas, desde a primeira, na fecundação, até a última, no declínio, com a morte natural, debruçando-nos sobre a humanidade, sendo pacientes, escutando, corrigindo-nos dos muitos preconceitos e das discriminações que facilmente, por estreitezas nossas, nós não conseguimos vencer e carregamos dentro de nós. Deus nos ajude a compreender a alegria desse pastoreio. Eu sei que eu tenho que ser um bom pastor, mas você também, cada um. Se nós assim compreendermos que somos em Cristo, à luz dele, na retaguarda dele, na referência modelar insuperável dele, participantes do seu pastoreio, mudaremos o mundo, que precisa de urgentes mudanças pela força do cuidado. Deus nos ajude, nos inspire, e esta alegria tome conta de nós, não nos deixando esmorecer para fazermos o caminho vencendo pandemias, particularmente essa do coronavírus, a pandemia da indiferença, criando entre nós a alegria bonita do amor.